Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penafort Fadu, ex-aluno da Faculdade Teológica da Assembleia de Deus em Pindamonhangaba, São Paulo, região sudeste da República Federativa do Brasil, sob a direção do reverendo, na época, pastor João Colenda Lemos e Ruth Dores Lemos. O Verbo Divino. Lemos em João capítulo 1 e versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Podemos, em nome de Jesus Cristo, para abençoar o povo de Deus, analisar muito bem que o texto deste versículo, se ele for contextualizado, é sem dúvida um dos tesouros mais valiosos da Bíblia. Aqui está todo o resumo e ministério da encarnação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus se fez carne e habitou entre nós. Eis um dos grandes mistérios da teologia cristã. Aqui, se o Verbo é a palavra, então Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada para realizar a obra de Deus na face da terra. Ponto de número 1. Jesus Cristo é o Verbo Divino. E aqui temos a prova de que ele é o Verbo Divino. Em João capítulo 1 e versículo 1, é declarado que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui está o verbo, bem claro, no seu original grego, é logos, ou seja, a palavra, o verbo, que é a própria expressão de Deus. Sendo Deus, Cristo é o logos divino e a expressão ou a expressa imagem da sua pessoa. Hoje, Deus se comunica com o mundo por meio de Cristo, o Logos de Deus, ou a Palavra de Deus, ou o Verbo Divino, a Palavra de nosso Deus a toda a humanidade. E aqui em Hebreus capítulo 1 e versículo 1 a 4, podemos perceber que no antigo passado, Deus falava com o povo através dos seus profetas, através dos seus mensageiros, mas aqui na nova aliança, Deus fala conosco através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seu Filho, o qual ele outorgou tal responsabilidade. O apóstolo João afirma que os seus olhos viram e as suas mãos apalparam o verbo da vida, a palavra da vida, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Apocalipse capítulo 19, versículo 13, João, ao contemplar a segunda vinda de Cristo glorioso, viu que o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus.
ponto de número 2. A pré-existência do Verbo divino. Podemos compreender aqui em João capítulo 1 e versículo 2 que o apóstolo João afirma que ele estava no princípio com Deus. Esse princípio é antes da criação. Jesus Cristo já existia antes de todas as coisas. Ele estava junto com o Pai, ele estava junto com o Espírito Santo. Eles formavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em comunhão, estavam em harmonia para a criação de tudo quanto deveria ser criado. O sábio Salomão, inspirado por Deus, fala que Cristo, se referindo a Cristo, ele fala sobre a sabedoria de Deus personificada e pré-existente, quando ele disse aqui em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 a 23, o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15 a 17, o apóstolo Paulo foi categórico quando disse que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por intermédio dele. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a Bíblia nos afirma que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o próprio Senhor Deus declarou em Êxodo capítulo 3, versículo 14, que ele é o Eu Sou. Quando Moisés perguntou para Deus qual era o seu nome, porque ele queria ministrar para os israelitas que estavam na escravidão, os hebreus que estavam escravizados pelo Egito, ele disse: Senhor, e quando eu chegar lá e eles vão me perguntar qual é o seu nome? É porque, na verdade, todo Deus no Egito tinha um nome. Eles adoravam a mentira, adoravam a idolatria, adoravam o pau, a pedra, adoravam o barro, o ouro, mas aquelas coisas que eram feitas por esses elementos, todo tinha um nome. Tinha o nome o Deus da fertilidade, tinha o nome o Deus da chuva, tinha o nome o Deus da terra, tinha o nome o Deus de Faraó, tinha o nome o Deus de todos ali, tinham o seu nome, qualquer Deus tinha seu nome. Então qual seria o nome desse Deus que estava tirando o povo, mandou tirar o povo do Egito? Então o nome dele, qual é o seu nome? Então Deus disse: eu sou o que sou, eu sou, me enviou a vós. Vai e dize isso a eles. Então, aqui podemos ver ainda que Jesus Cristo é o Verbo divino, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, o Verbo criador de todas as coisas. Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Portanto, vale a pena